meses estudando e aprendendo vários temas bíblicos. Mas a Bíblia é como se fosse uma mina de ouro. Cada vez que nós estudamos, nós aprendemos uma coisa diferente. Então é sempre bom a gente recapitular, revisar alguns temas, principalmente porque tem pessoas aqui que não acompanharam todas as noites, chegaram nas últimas noites e não pegaram desde o começo. Então é importante a gente fazer essa revisão, estudar temas muito importantes da Palavra de Deus. E para começar a revisar esses temas, nada melhor do que começar estudando a própria Palavra de Deus, a própria Bíblia. Muitos de vocês devem ter uma Bíblia em casa, alguns de vocês já devem ter tentado ler alguma vez, tentaram estudar e talvez não tenham entendido. Então hoje seria muito bom nós estudarmos sobre como funciona a Bíblia, como é a estrutura da Bíblia, qual a importância dela para nós hoje. Então é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Vamos estudar sobre a Bíblia Sagrada. Olha o que diz aqui: através dela, blasfemos tornam-se reverentes, ébrios ou bêbados tornam-se sóbrios, criminosos tornam-se confiáveis, ladrões tornam-se honestos, adúlteros tornam-se puros, mentirosos tornam-se pessoas verdadeiras. Então esse é o poder da Bíblia. Nenhum outro livro que você lê ao longo da sua vida vai ter o mesmo poder que a Bíblia. A Bíblia tem o poder de transformar a vida de uma pessoa. Amém? E ao longo dessas 15 noites que vocês estudaram esses temas, vocês com certeza já sentiram a diferença, sentiram essa transformação na vida de vocês. Então a Bíblia tem esse poder, por isso que ela é um livro muito especial. Mas aí às vezes a gente pega a Bíblia, aí quando a gente abre, está contando uma história. Às vezes quando a gente abre outra parte, está contando ali um salmo, uma música. Ali tem um trecho da história de Jesus. Aí vocês perguntam, como é a estrutura da Bíblia? Como é que ela é organizada? O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor ela tem para o homem, ou seja, para o ser humano? Então a gente tem que entender que a Bíblia, ela vem do grego biblion, que significa livros. A Bíblia é uma grande biblioteca. Por isso que às vezes quando a gente diz a passagem, a gente diz, vamos lá para o livro de Êxodo, vamos lá para o livro de Salmos, porque a Bíblia é uma biblioteca de vários livros. E ela é sinônimo de escrituras sagradas ou palavra de Deus. E algumas informações sobre a Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca de livros e ao todo tem 66 livros, em duas seções. A primeira seção é chamada de Antigo Testamento e tem 39 livros. A segunda seção é Novo Testamento e tem 27 livros. E as línguas quem escreveu a Bíblia foram 40 escritores durante 1600 anos. E as línguas em que a Bíblia foi escrita foi a língua hebraica, aramaica e grego. Ela tem 1189 capítulos e 31.102 versículos. Para quem não entende, para quem não conhece, o capítulo é aquele número grande. Quando você abre uma página da Bíblia, aquele número grande é um capítulo, e aqueles números que aparecem ao longo do texto, os números pequenininhos, são os versículos. E ela é o livro mais vendido, o mais famoso e com certeza o livro mais lido do mundo. E ela também é um dos livros mais traduzidos do mundo e foi traduzido para mais de 2.403 línguas diferentes. Então esse livro é um livro transformador e é um livro importante. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Agora, antes de nós começarmos a estudar a Bíblia, nós temos que pensar o seguinte: como é que Jesus, que é o nosso Salvador, como é que ele considerava a Bíblia? A Bíblia era o que para ele? Vamos ver essa passagem? João capítulo 17, versículo 17. Uma oração que Jesus fez, e olha o que ele disse na oração. Pode passar. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia para Jesus é a verdade. Alguns dias atrás o pastor falou que a verdade ela está fundamentada em 5 colunas. Quem lembra quais são as 5 colunas da verdade? A primeira é qual?
Deus, Deus Pai. A segunda, Deus Filho, a terceira, Espírito Santo, a quarta palavra, e a quinta, os 10 mandamentos. Então, se você quiser saber a verdade nesse mundo cheio de mentiras, basta olhar para essas 5 colunas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a própria Bíblia e os 10 mandamentos. A verdade são essas 5 colunas. E a Bíblia é a verdade. Jesus considerava a Bíblia sendo a verdade. Então, se você quiser saber, por exemplo, sobre o estado do ser humano na morte, sobre o fim do mundo, sobre as coisas que estão acontecendo hoje, qualquer dúvida que você tiver com relação à sua salvação, você encontra na Bíblia. A Bíblia tem todas as respostas que você precisa para você ser salvo. Então é com isso que Jesus considerava a Bíblia. Então vamos completar, Qual foi a oração de Jesus? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos continuar? Aí vem uma situação, vem uma coisa que é bastante comum na maioria de vocês. Por exemplo, alguns de vocês, como eu disse, têm Bíblia em casa, alguma vez já tentaram ler, já tentaram ali estudar, mas vocês não conseguiram entender. Essa é a situação de muitos estudantes da Bíblia. Vamos ver uma passagem aí, Atos 8, de 26 a 31. Vai passar. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Aqui é uma parte de uma história da Bíblia de uma pessoa que estava tentando entender a Bíblia, estava tentando compreender o que a Bíblia dizia, só que infelizmente ele não estava entendendo nada. E aí Deus mandou uma pessoa, um servo de Deus, alguém que conhecia e entendia a Bíblia, para ir lá explicar para essa pessoa. Então é dessa mesma forma que funciona hoje. Tem várias pessoas por aí que tentam estudar a Bíblia e infelizmente não conseguem entender. Então, o que acontece aqui, por exemplo, nesse evangelismo é justamente isso. É preciso que alguém vá lá explicar e ensinar a Bíblia para essa pessoa. Mas aí, se eu quiser estudar a Bíblia sozinho, qual é a melhor forma de estudar a Bíblia? Qual é a maneira certa? Existe uma teoria por aí, tem pessoas que têm um costume por aí de pegar a Bíblia e abrir numa página aleatória e achar que onde eu colocar meu dedo, ali é a vontade de Deus. Mas será que essa é a maneira certa de estudar a Bíblia? Quem acha que sim, levanta a mão. Infelizmente essa não é a maneira certa de estudar a Bíblia. Vamos ver qual é a maneira correta de estudar a Bíblia. Certa vez alguém abriu aqui e disse assim: hoje a Bíblia não tem nada para me revelar. Não, abriu uma página em branco, colocou o dedo e ele disse: a Bíblia não tem nada para me revelar. E tem um outro caso de uma pessoa que, usando esse mesmo costume, colocou o dedo assim na passagem, e a passagem dizia assim: Judas pegou uma corda e se enforcou. Aí a pessoa achou estranho, aí fechou a Bíblia e quando abriu de novo, colocou o dedo na passagem, a passagem dizia assim: vá você e faça o mesmo. Olha aí, então essa não é a maneira certa de estudar a Bíblia, essa não é a maneira correta. Então olha, qual é a situação de muita gente? Estudam e não entendem, e para entender, alguém precisa ensinar. Então qual é a maneira certa de estudar a Bíblia? Vamos ver. Vamos ver a próxima passagem. Pode passar. Isaías 28:10 diz assim: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então qual é a maneira certa de estudar a Bíblia? Um pouco aqui e um pouco ali. Você lê aquele verso parece confuso, parece que você não está entendendo. Então o que é que você faz? Você compara aquele verso com outros versos ao longo da Bíblia, com outras passagens, porque outras passagens vão esclarecer o sentido daquela passagem. Vocês perceberam que ao longo de todas essas 15 noites e essa noite, o pastor ele explicava os temas com várias passagens bíblicas, não é verdade? Ele mandava vocês irem para várias passagens bíblicas para vocês entenderem o assunto. Então é dessa forma que nós temos que estudar. Um pouco aqui e um pouco ali. Uma passagem aqui, outra passagem ali, e assim nós vamos entendendo a doutrina. Porque a Bíblia não vem com um índice. Por exemplo, aqui nessa página só tem passagem de salvação. Nessa, só sobre a lei de Deus.
só sobre a volta de Jesus. A Bíblia não tem esse índice. Então é preciso que a gente estude ali, um pouco aqui e um pouco ali, em toda a Bíblia. E antes de estudar a Bíblia, nós sempre temos que fazer uma oração e pedir a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda você a entender a Bíblia. Então vamos ver essas alternativas. Olha, vocês vão me dizer se é verdade ou se é mentira, se é verdadeiro ou falso. Primeira alternativa: comparar os textos que tratam do mesmo assunto. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Devemos comparar os textos. Pode passar. Isso é verdadeiro. Buscar outras passagens que explicam o assunto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo. É verdadeiro ou falso? Falso. Um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Verdadeiro. É exatamente assim que nós temos que estudar a Bíblia. Comparando passagem com passagem ao longo de toda a Bíblia. Pode passar. Aí tem gente que pergunta: e aí o que eu ganho estudando a Bíblia? Que eu leio e às vezes tem pessoas que me dizem que se eu ler demais eu fico doido. Qual é o benefício que eu ganho estudando a Bíblia? O que é que eu ganho? Vamos lá para João 5,39. Vamos ver essa próxima passagem, João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, o maior benefício, a melhor coisa que você ganha estudando a Bíblia é a certeza da vida eterna. Sabe o que acontece com muitas pessoas que não estudam a Bíblia? Elas vivem com medo do futuro, elas vivem com medo da morte, e elas vivem desesperadas com o que vai acontecer com a vida delas. Mas vocês que acompanharam todos esses estudos, vocês ainda têm medo da morte? Não, porque a morte é apenas um sono. Quem está morto está dormindo no pó da terra. Então vocês não precisam ter medo da morte. E nem precisam ter medo do fim do mundo, porque o fim do mundo é a volta de Jesus. Então vocês estão vendo, olha, como estudar a Bíblia traz esperança para o futuro, traz a certeza da vida eterna. Então, olha, essa é a maior bênção que uma pessoa recebe quando estuda a Bíblia. E olha o final do verso. Isso é Jesus que está dizendo. E são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, se você ler de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia só fala de Jesus. Jesus atravessa todas as histórias da Bíblia, porque Jesus é o personagem central da Bíblia. Então, quando você estuda a Bíblia, você está estudando o próprio Jesus. Pode passar. Então, vamos completar ali. Através da Bíblia encontramos a vida eterna. E a Bíblia testifica ou só fala de Jesus. Exatamente. Então, Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela o seu amor e o seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Então, do começo ao fim, é o ser humano sendo teimoso, é o ser humano pecando, é o ser humano querendo se afastar e Jesus indo atrás, querendo salvar. A Bíblia toda é isso. A Bíblia toda é Jesus querendo nos conceder a salvação. Mas não é só a vida eterna que a gente ganha estudando a Bíblia. Tem outras bênçãos também. Vamos lá para a próxima passagem. Olha, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando você vai estudar a Bíblia sozinho, quando você está ali solitário estudando a Bíblia, tem uma pessoa que está ajudando você ali, é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo vai lhe clareando a mente para aquele assunto ficar fácil de você entender. Então o Espírito Santo ajuda você a entender a Bíblia. Ele guia você a conhecer toda a verdade. E não só isso. O Espírito Santo também lhe dá a habilidade de você saber diferenciar o que é verdade, o que é mentira, e o que é certo e o que é errado. Tanto é que se você sair daqui e escutar por aí dizendo que a alma não morre, que a pessoa quando morre já vai direto para o céu ou direto para o inferno, você já sabe que é mentira. Por quê? Porque você já estudou na palavra de Deus. O Espírito Santo já lhe mostrou o que é a verdade e o que é mentira.
Então você já conhece a verdade. É o Espírito Santo quem lhe abençoa com isso. Então essa é a primeira bênção. Essa é a segunda bênção. Agora vamos para a terceira bênção. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do medo, libertará dos enganos, libertará você de todas as amarras que você tem. A verdade liberta cada um de nós. Essa é a terceira e grande bênção de estudar a Bíblia. Pode passar. Então o Espírito Santo guia em toda a verdade. E é a verdade que nos liberta. Amém? Vamos para o próximo? Aí tem gente que pergunta, tem gente que se questiona o seguinte: eu não posso acreditar na Bíblia, porque a Bíblia ela foi manipulada. Foram os seres humanos que escreveram a Bíblia. Foram os homens ali que colocaram o dedo e a Bíblia foi escrita por seres humanos. Vamos ver o que aconteceu? Nós vimos lá no começo que a Bíblia foi escrita num período de 1600 anos. Foi o livro que mais demorou para ser escrito. E ela teve cerca de 40 autores. Mas uma coisa eu digo a vocês: esses 40 autores, a maioria deles nunca se conheceram. Eles viveram em épocas diferentes, eles eram de classes diferentes. Entre os escritores da Bíblia, tinham reis, tinham pescadores, tinham agricultores, tinham vaqueiros. Alguns foram assassinos, alguns foram adúlteros, mas eles foram transformados pela graça de Cristo. E a maioria deles não se conheceram, porque eles viveram num período de 1600 anos. Então eles não se juntaram numa sala e cada um deu uma ideia para escrever a Bíblia. Isso não aconteceu. Então como foi que a Bíblia foi escrita? Como foi esse processo de escrita? Vamos ler, ó. Porque a profecia está lá em 2 Pedro 1,21. Nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram ou escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Está vendo porque a Bíblia nunca se contradiz? Está vendo porque a Bíblia não tem pontas soltas? Por que a Bíblia é um livro poderoso e transforma cada um de nós hoje? Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Todas as partes da Bíblia foram inspiradas. Por isso que não existe ali nenhuma contradição ao longo de toda a Bíblia. Pode passar. Então os homens santos falaram da parte de Deus, inspirados ou guiados pelo Espírito Santo. E embora tivesse 40 escritores, mas a Bíblia só tem um autor, que é quem? Deus. É Deus. Porque foi Deus que inspirou. Mas aí tem gente que diz: o Antigo Testamento já venceu, não vale mais, só vale o Novo. Porque o Antigo Testamento era do tempo dos judeus e hoje a gente vive no Novo Testamento, ele não vale mais. Será que isso é verdade? Quanto da Bíblia é inspirado por Deus? Vamos ver a próxima passagem. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, ou inspirada por Deus, e é proveitosa ou útil para ensinar, para redarguir, ou seja, repreender, chamar a atenção de você, para corrigir e para instruir em justiça. Então veja, quanto da Escritura é inspirada por Deus? Só metade? Só um livro? Ou toda a Escritura é inspirada por Deus? Toda a Escritura, a Bíblia toda é inspirada por Deus. Então não é somente o Antigo Testamento, e também não é somente o Novo Testamento. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Vou passar. E olha, segundo o texto, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Ou seja, eu costumo comparar a Bíblia como se fosse um GPS. Ele ensina o caminho, vá seguindo aqui nessa estrada, vá seguindo adiante. A Bíblia ensina o caminho, mas a gente é teimoso e quer tomar um atalho. Então a Bíblia vai e chama a nossa atenção, ela repreende você. Você está indo nesse caminho errado, se você continuar aqui, você não vai chegar no seu destino. Então a Bíblia ela repreende você, ela chama a sua atenção. Mas ela não só chama a atenção, como ela também corrige. Olha, já que você pegou o caminho errado, é por esse caminho que você deve voltar para a estrada certa. A Bíblia corrige e assim
ela educa você na justiça. Amém? É isso que a Bíblia faz. Ela ensina, repreende, corrige e educa na justiça. E é pela leitura da Bíblia que o nosso caráter é transformado. Olha, um dia que a gente começa sem ler a Bíblia, sem estudar a Bíblia, é um dia perdido. A leitura da Bíblia vai transformando a gente. Tem gente que aprendeu a ler estudando a Bíblia. Teve gente que aprendeu a ser mais paciente, a ser mais calmo e até a ser mais inteligente estudando a palavra de Deus. Então a Bíblia ela tem um poder de transformação muito grande na nossa vida. Pode passar. Então vamos ver aqui a próxima pergunta. Será que existe alguma parte da Bíblia que não foi escrita pelos seres humanos? Vamos ver essa passagem. Êxodo 31:18 diz assim: E Deus deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31:18. Então, todo o resto da Bíblia foi escrito pelos seres humanos. Mas teve uma parte que Deus disse: não, eu mesmo escrevo. E que parte foi essa? Os 10 mandamentos, a lei de Deus. Essa lei que nós já estudamos antes, essa lei, a lei de Deus, os 10 mandamentos, eu costumo dizer que é como se fosse Deus por escrito. Se alguém pedisse para você, para descrever Deus, é só você mostrar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o próprio caráter de Deus ali, por extenso. Então, por isso que Deus, vendo a importância dos 10 mandamentos, ele decidiu: não, eu vou escrever com meu próprio dedo. Então, essa é a importância dos 10 mandamentos. É a única parte da Bíblia que não foi escrita por autores humanos. Vou passar. A lei de Deus, os 10 mandamentos. Aí tem uma outra coisa muito importante. Tem pessoas que dizem o seguinte: não, essa parte da Bíblia eu não gosto. Essa parte aqui eu não concordo. Então eu vou tirar essa parte da Bíblia. Aí tem outras partes que as pessoas dizem assim: não, essa parte aqui está muito fraca. Eu acho que é bom eu acrescentar mais alguma coisa. Jesus disse aqui, o que Jesus disse aqui foi muito bonito, mas eu acho que se ele dissesse isso aqui, ficava perfeito. Tem gente que gosta de retirar partes da Bíblia e tem gente que gosta de acrescentar coisas à Bíblia. Será que isso é permitido? Será que Deus deixa a gente fazer isso? O que é que vocês acham? Não, Deus não deixa a gente fazer isso. Vamos ver as próximas passagens. Olha o que Deus diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Pode passar. Eu, a todo que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Flagelos é a mesma coisa que punições, ou seja, Deus não vai deixar impune uma pessoa que tenta acrescentar alguma coisa na sua palavra. E mais, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Resumindo, você perde a vida eterna. Resumindo, você não vai ser salvo. Então, Deus não autoriza ninguém a alterar a sua palavra. A palavra de Deus já é perfeita do jeito que está, porque ela já transforma as vidas. Então, está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Não. E para terminar, como é que a Bíblia chama as pessoas que a estudam? Vamos ver? Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. O que é bem-aventurado? O que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa extremamente feliz. Então a gente só alcança a verdadeira felicidade quando a gente estuda a palavra de Deus e principalmente quando a gente pratica. Olha, a passagem diz assim: bem-aventurados sois se as fizerdes. Então não basta apenas ouvir, não basta apenas você ler. O importante, o melhor de tudo é você colocar em prática. Então, depois dessas 15 noites, e quando você sair daqui, cada mensagem que você ouvir, cada ensinamento novo, tente colocar em prática na sua vida. Só assim você vai conseguir alcançar a verdadeira felicidade. Pode passar.
E olha o que Tiago 1,22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem pessoas que elas se contentam apenas em ouvir, se contentam apenas em ouvir alguém falando. Ah, eu fui para a igreja, ouvi uma pregação muito linda, ouvi uma mensagem maravilhosa e pronto, por isso já estou satisfeito. Tem pessoas que acreditam que isso é o suficiente. Mas olha o que Tiago diz: quando a gente apenas ouve e não tem disposição para obedecer, a gente está enganando a nós mesmos, enganando a própria consciência. Então a gente precisa, além de ler, além de ouvir, também praticar. Pode passar. E só assim nós seremos mais que felizes, bem-aventurados, se praticardes os ensinos da Bíblia. Então, gente, a Bíblia é um livro abençoado. Vale a pena você tirar um tempo todos os dias para estudar a Bíblia. E agora, vamos fazer uma revisão de tudo que nós já vimos até agora. Vamos lá. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da vida, verdade. Da verdade. A palavra de Deus é a fonte da verdade. E qual é a situação de muitas pessoas que estudam a Bíblia? Muitos estudam e não compreendem. E qual é a forma certa de estudar a Bíblia? É abrir um verso aleatório? É um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Olha aí, uma passagem aqui e outra acolá, sobre o mesmo assunto. Agora, quanto da Bíblia é inspirada por Deus? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E a gente não pode nem tirar e nem acrescentar nada às Escrituras. Amém, gente? Essa é a mensagem de Deus. Esse é o livro maravilhoso que Ele deu para cada um de nós. Esse livro é uma carta de amor. Deus deixou para cada um de nós uma mensagem de esperança nesse livro. E agora Ele quer saber o compromisso de vocês. Vou passar, irmão. Qual é o compromisso de vocês diante dessa mensagem? Vocês aceitam a Bíblia como uma regra de fé para a sua vida? Quem aceita? Quem quer dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia? Eu sei que aqui algumas pessoas não sabem ler, mas conhecem alguém que sabe. Então peça para um familiar seu, alguém que você conhece, para ajudar você. Pode colocar no celular a Bíblia em áudio, mas não deixe de estudar a Bíblia todos os dias. Isso só vai lhe enriquecer e só vai trazer bênçãos para a sua vida. E por último, vocês vão fazer todo o possível para colocar em prática os ensinos da Bíblia na sua vida. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus, te agradeço, Senhor, que o Senhor trouxe todas essas pessoas aqui. Todas elas, Senhor, vieram aqui para ouvir uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto no seu coração. E essa mensagem sobre esperança nós encontramos na Tua Palavra. Abençoa cada pessoa aqui, Senhor, assim ter interesse em estudar a Tua Palavra e aprender as Tuas lições. E não somente ouvir, mas também pôr em prática na sua vida. E que cada pessoa aqui possa ser extremamente feliz, aprendendo e descobrindo os tesouros da Tua Palavra. Fica conosco, dá-nos uma boa noite em paz, em nome de Jesus. Amém.